A inflação do país é a menor desde 1998, mas aqui em Brasília o índice ficou acima da média nacional. E isso exige do brasiliense muita ginástica para equilibrar o orçamento. A inflação no país fechou 2017 em menos de 3%, percentual abaixo da meta do governo, que era de 4,5%. Mas nos supermercados do Distrito Federal tem consumidor com a pulga atrás da orelha. Todo mundo que faz compra sabe que realmente ela está muito maior, né? O nosso poder de compra diminuiu muito. O que importa é que nossos ganhos não estão acompanhando, então há perda para nós de qualquer maneira. A desconfiança do brasiliense tem um motivo, já que por aqui alguns itens ficaram mais caros do que em outros lugares. Isso puxou o índice de preços ao consumidor amplo, o INPC de Brasília, para 3,76%, número maior do que a média nacional. Esse índice é o mais alto entre 13 regiões metropolitanas do país. Aumentaram no DF, acima da média nacional, itens como hortaliças e verduras, bebidas e infusões e alimentação fora do domicílio, mas os maiores vilões foram mesmo a gasolina e o transporte público. Essa inflação Brasília, ela cai diretamente no bolso do cidadão, ou seja, ele tem menor poder de compra, né? Então, hoje, essa inflação foi causada exatamente pelo combustível, aumento do combustível e também do transporte urbano e interestadual, né? Regra geral, a passagem de ônibus. Isso é má gestão. Tá? Então, de repente, o nosso gestor ousou um pouco mais nos tributos e causou essa inflação no DF. A Agência do Trabalhador oferece hoje 153 vagas de emprego. Vamos ver algumas. São 4 vagas para agenciador de publicidade, com salário de R$ 1.300. 2 vagas para ajudante de motorista, com salário de R$ 1.000. 4 vagas para confeiteiro, com salário de R$ 965. 3 vagas para costureira, com salário de R$ 965. 30 vagas para vendedor interno, com salário de R$ 965. 12 vagas para vendedor pracista, com salário de R$ 1.000. E 13 vagas para operador de telemarketing, exclusivas para pessoas com deficiência, com salário de R$ 1.185. Quem tem a partir de 16 anos pode se cadastrar em uma das agências do trabalhador espalhadas pelo DF. É preciso levar identidade, CPF, cartão do PIS e o currículo, se o candidato já tiver um. Os endereços você encontra no site www.agenciavirtual.df.gov.br. Você viu nesta semana um balanço da segurança pública aqui no DF. A maioria dos registros de crimes teve queda. Já o estupro registrou alta considerável. Um crime hediondo que assusta a todos, principalmente porque boa parte acontece dentro de casa. A insegurança muda a rotina das mulheres. Eu não saio à noite não, muito difícil, né? A gente que é mulher sente mais, né? Porque você não tem como se defender. O homem ainda tem, e a mulher não, né? Sempre que eu saio de algum ambiente, eu já saio com a chave do carro na mão para poder já abrir o carro e entrar rapidamente, dar partida e sair, observar redondezas, se tem alguém estranho, suspeito. Essa preocupação se justifica. No ano passado, o crime de estupro foi o único que cresceu aqui no DF. Passou de 616 casos em 2016 para 687 em 2017, um aumento de 12%. Tenho uma filha também, né? Tenho preocupação também. Gera essa preocupação, deixa sair e fica preocupada, né? Onde está. Aí é preocupante mesmo, e nós mulheres é que sofremos mais. Em mais de 50% dos casos de estupro, a Secretaria de Segurança Pública verificou que havia algum vínculo entre a vítima e o agressor e que em grande parte das ocorrências o crime foi cometido na própria casa de um dos envolvidos. Mulheres entre 10 e 39 anos estão entre a maioria das vítimas e se dentro de casa elas não estão seguras, nas ruas menos ainda. Um dos casos mais recentes foi nesta semana. Uma mulher foi abordada no estacionamento da 408 Sul por volta de 10h30 da noite. Ao reagir, ela levou um tiro e segue internada.
Como a gente acabou de ver na reportagem da Suane, o aumento do número de estupros aqui no DF é um dado que preocupa as mulheres e as autoridades de segurança. Para falar mais sobre esse assunto, nós recebemos no estúdio Queca Bagno. Ela é ativista e parceira do Centro Feminista de Estudos e Assessoria, o Cefêmea. Boa tarde, Queca. Boa tarde, Carol. Obrigada pela sua presença aqui no Repórter DF. Vamos falar sobre esse dado preocupante e que alarma todas as mulheres. O estupro foi o único tipo de crime que cresceu no ano passado aqui no DF. Por qual motivo? Olha, a gente acredita que a ascensão das mulheres nesse último período, desde 2015 para cá, é um fator que também contribui para as violências contra os nossos corpos, né? As mulheres têm rompendo com silenciamentos e a gente sabe que as violências têm aumentado e também tem tido mais visibilidade sobre essas situações. As violências, elas são dentro das casas e quando as mulheres começam, né, com esse processo de empoderamento, a gente sabe que os homens se fragilizam muito dentro desse processo. Então, a gente acredita que houve sim esse aumento, né, das violências, principalmente do estupro, como os dados demonstram, e a gente acredita que é muito mais pela essa situação, né, posta que as mulheres estão mais reivindicando seus locais, né, seus espaços dentro da sociedade e que isso acaba mexendo na estrutura patriarcal das residências. Ou seja, as mulheres estão denunciando mais, estão tomando coragem para fazer isso? Sim, as mulheres têm denunciado mais, a gente acredita também que tem mais canais hoje de denúncia, mas também acreditamos que nesse cenário que a gente vive de crise, as violências contra os corpos das mulheres têm aumentado, principalmente de crianças e adolescentes, né? A gente tem um índice de que 70% das violências sexuais contra crianças e adolescentes são dentro das residências, por pai, padrastos e tios, e também contra as mulheres trans e travestis. Muitas vezes a mulher sofre calada, ela tem medo de denunciar. Como fazer com que essa mulher se sinta segura? Aqui em Brasília a gente tem uma delegacia especializada no atendimento à mulher. Só isso é suficiente? O que mais o governo poderia fazer para atender as mulheres que são vítimas desse tipo de violência? Sim, infelizmente não é suficiente só uma delegacia, principalmente uma delegacia que fica na Asa Sul e os 3 locais de maior índice de violência sexual é Samambaia, Planaltina e Ceilândia. Então a gente acredita que deveria ter mais delegacias especializadas. Outra situação que é importante que os locais de atendimento, né, mudem a forma, né, de acolher essa mulher. Hoje a gente ainda tem a questão da culpabilização muito forte nos atendimentos, uma ausência de formação e capacitação contínua para as pessoas que vão receber as mulheres e também necessita que a gente divulgue mais, né, os locais de atendimento. Hoje a gente tem a Casa da Mulher Brasileira, tem o Centro de Atendimento à Mulher e essa única delegacia especializada. Mas a gente também tem os fóruns, né, das mulheres auto-organizadas que também têm acolhido essas mulheres, né, e orientado, né, os locais para procurar. Então é muito importante que também a sociedade, né, mude esse olhar da culpabilização e sim que entenda, né, que é um processo estrutural da sociedade, né, o machismo e o patriarcado. E o 180, que tem também um canal específico para essas denúncias, tem funcionado bem? O 180 ele tem funcionado bem, mas ele ainda é pouco divulgado pela mídia, né? É muito importante que a gente divulgue mais esses canais. No último período, a gente está tendo muita divulgação do 180 nos transportes públicos. Isso é muito importante. Agora, a gente sabe que no Distrito Federal, o transporte público ele ainda é muito precário. Então, a gente utiliza mais carros. Então, a gente tem que procurar outros meios de comunicação e divulgar, principalmente panfletos, né? Estar na rodoviária, que é um local de trânsito, né, da maioria da população do Distrito Federal e também a mídia. É muito importante a gente estar divulgando nas redes sociais e na televisão sobre o Disque 180 e também sobre o Disque 100, que é o canal de denúncia contra violações de crianças e adolescentes. E o governo chega a dizer que é difícil combater esse crime porque muitas vezes ele acontece dentro de casa, por parceiros, né, por pessoas próximas ali, familiares. Como você acredita que deve ser a abordagem governamental mesmo para tentar coibir esse crime? A gente tem que pensar uma nova forma de fazer política pública. A gente tem que falar sobre políticas públicas intersetoriais. O que isso quer dizer? Que as políticas públicas elas estejam andando juntas. Não adianta só a gente acionar a segurança pública. A gente tem que dialogar com a assistência social, a gente tem que falar de trabalho e renda, a gente tem que falar de educação e de profissionalização, né? A gente tem um novo modelo de políticas públicas que dialoguem nas situações de uma violência é fundamental. Porque geralmente, se há uma criança e adolescente também dentro dessa casa onde ocorreu a violência contra a mulher, provavelmente essa criança e esse adolescente também estão em risco.
A outra situação é que a gente sabe que geralmente o homem ele é o provedor, infelizmente, dessa residência. Então a mulher também fica um pouco, né, intimidada de qual a forma de sobrevivência que eles vão ter. E a outra situação é que eu falei anteriormente, da culpabilização. Ainda existe muito essa questão de que a mulher, ela se sente culpada, ela que provocou aquela situação ali. Então isso é fundamental a gente mudar, né, essa forma, porque essas situações estão na base estrutural da sociedade. Então realmente é um processo de conscientização, de educação, de divulgação e que as políticas públicas estejam acessíveis às mulheres. A gente precisa estar nas periferias, a gente precisa ter mais aparelhos do Estado, né? Eu acho que isso é fundamental para que o governo realmente consiga se responsabilizar, né, e adequar e a gente combater essa situação que está no Distrito Federal. Então, Keika, muito obrigada pela entrevista. Uma boa tarde para você. Boa tarde, nós que agradecemos. E nós vamos acompanhar ao vivo, com auxílio das câmeras do DR, como está o trânsito na cidade. Você vê aí imagens da Ponte do Bragueto, trânsito tranquilo agora. E a seguir, as estreias da semana na nossa coluna Cine DF. É daqui a pouquinho.